Olá pessoal, hoje nós vamos para a aula 4, que fala sobre as sociedades indígenas brasileiras. Então vamos lá? A aula de hoje é sobre os povos indígenas brasileiros e também conhecido como Brasil pré-cabralino, que é o período que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Aqui nós vamos destacar cultura material e os suportes de tecnologia. A habilidade que buscamos contemplar é identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas na América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Nessa aula, nós vamos buscar a atitude historiadora do aluno, onde ele vai lançar um olhar investigativo, mas um olhar que não esteja focado à atualidade. Quando nós desenvolvemos a atitude historiadora, nós temos que nos remeter ao momento estudado. Quando nós falarmos em tecnologia, não podemos pensar na tecnologia atual, mas sim nos remeter a esse momento histórico. Lembrando que nós estamos falando de sociedades que viviam no Brasil antes do século XV. Para essa atitude historiadora, devemos nos afastar da realidade sem julgamento de valores e tentar compreender o momento analisado. Os indígenas possuíam tecnologia? Essa é uma pergunta que ao longo da aula iremos responder. Mas para isso, precisamos compreender como que era o cotidiano dessas sociedades. Os primeiros habitantes do Brasil viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sob rochas e às vezes em cavernas. No interior das cavernas, eles costumavam fazer pinturas rupestres que mostravam cenas de seu cotidiano, representadas por figuras de animais e pessoas. Mesmo com o desenvolvimento da agricultura, diversos povos continuaram sendo basicamente caçadores e coletores. Com o passar do tempo e o desenvolvimento cultural e social, eles começaram a praticar a agricultura com o cultivo do milho, algodão, feijão e a mandioca, que era a base de sua alimentação. Os mais antigos registros da agricultura no Brasil datam de aproximadamente 7.000 anos atrás e foram encontrados na região amazônica. O que são os sambaquis? A elevação do nível do mar, provocado pelo derretimento das geleiras, motivou muitos povos a se instalarem nas proximidades dos rios, lagos e mares. Nesses locais foram encontrados grandes montes de conchas e de restos de animais, principalmente aquático. Essas elevações, misturadas a material orgânico e calcário, que são chamados de sambaquis. Alguns deles são tão grandes que chegam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. E os sambaquis fazem parte do patrimônio arqueológico do Brasil. Mas os nossos indígenas, eles desenvolviam tecnologia? Nós vamos perceber que para aquele momento houve tecnologia. O primeiro exemplo é a construção de canoas leves e ágeis. Eles tinham conhecimento de qual madeira usar para tornar as canoas leves e ágeis para facilitar o transporte nos rios e a pesca. Um outro exemplo de tecnologia é o uso de plantas medicinais. Os indígenas domesticaram centenas de plantas selvagens para produzir alimentos e medicamentos. Esses medicamentos, hoje encontrados em laboratórios e farmácia, grande parte desses medicamentos, eles recebem influência do uso dessas plantas nativas e selvagens, usadas para cura, proteção e fortalecimento do corpo da sociedade indígena. Desenvolver o tear é considerado uma prática difícil, né? Você utilizar fios de algodão e desenvolver uma arte, né? Um instrumento, um objeto, uma roupa que vai ser utilizada por eles. Então, assim, a tecelagem né? Lembrando que estamos nos remetendo, né, ao momento que essa sociedade vivia, isso é considerado tecnologia para o momento. A rede para dormir. Quem não conhece uma rede? Já lá atrás, os indígenas desenvolveram técnicas para a produção de redes, basicamente feitas de bambu.
produção de cerâmica. A cerâmica também foi muito utilizada por sociedades passadas, como as nossas sociedades indígenas. Estudos comprovam que a cerâmica foi utilizada para armazenar grãos e cozinhar alimentos. Produção de cestos. O cesto, essa produção, ela também é considerada como um registro de tecnologia, né? Eles tinham que trançar para que o cesto mantivesse uma sustentação ao carregar, ao levar alimentos. Um exemplo de cultura material é a representação dessa boneca Itxocó. Essa boneca ela é feita de cerâmica e ela é muito importante para esse contexto. Essa boneca representa um papel fundamental na educação das crianças e na preservação da cultura carajá. A menina ganha um conjunto de bonecas que representam as diferentes faixas etárias que ela passará. E aí essas bonecas são identificadas, né, com ornamentos diferentes. É muito importante na valorização cultural. Para encerrarmos, vamos fazer uma revisão do que foi trabalhado. Então, existem diferentes grupos sociais indígenas, cada um representa uma cultura diferente. Foi uma sociedade que, mesmo sendo caçadora e coletora, desenvolveu a agricultura, o artesanato. Vale ressaltar que os registros de comunicação indígena, na verdade, eles não tinham um código de linguagem, né? Esses símbolos escritos, eles desenvolviam a pintura rupestre, né? Que tinham a imagem de pessoas e animais, mas o que é muito presente na cultura dessas sociedades é a oralidade, a mesma apresentada aos povos africanos, como a importância do griot como mensageiro de histórias. Então, as sociedades indígenas aqui, elas também, né, os registros de comunicação, eles também estão presentes por meio da oralidade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, que são os astecas, maias e incas. Por hoje é só e até a próxima!